Oi, gente, estou de volta aqui para a gente ter mais uma aula de biologia e a gente vai dar continuidade ao assunto de histologia vegetal, não é? Estudando aí os tecidos dos vegetais, das plantas. Eu gostaria só, antes de iniciarmos, conversar rapidinho com vocês a respeito da necessidade que nós temos nesse período de nos proteger, tá certo? Mas como assim? Nos proteger como? Usando álcool em gel, usando máscara, luva, né? Sim, você pode utilizar essas barreiras físicas, né, que nós chamamos, para prevenir, né, principalmente quando você for se expor lá fora, porque você precisa sim, vai que você seja um portador da doença, né, um do vírus qualquer, seja Covid ou não, e você precisa se proteger, sim, quando você sair, né, e quando você chegar também, lavar suas mãos, passar o álcool, quando você chegar na sua casa. Mas eu peço que vocês possam ficar calmos, né? Mais tranquilos com relação a isso, tá bom? Tenham cuidado, principalmente com aquilo que vocês ingerem, tá certo? É importante que a gente faça uma prevenção mais eficaz através de medidas, né, de nutrição e de alguns cuidados que você tem que fazer com o seu corpo. Por exemplo, aqueles que não gostam muito de fruta, de verdura, né? Procurar fazer isso, esse esforço, se alimentar de frutas e verduras, tomar suco, né, com vitamina C, tá bom? E também uma coisa muito importante que é tomar sol, tá bom, gente? Não tem desculpa para você não tomar sol, né? Até aí na área de serviço da sua casa, no quintal, ou na frente da sua casa mesmo, usando máscara, você pode fazer isso, tá bom? Você não precisa ficar sem tomar sol. Por que que eu digo isso? Porque nós precisamos nos proteger, né? E melhorar a nossa imunidade. Manter, né? Para aqueles que já têm a imunidade boa, a gente precisa manter. E como é que a gente mantém? Através da manutenção dos minerais, das vitaminas, das proteínas e dos nutrientes em geral do nosso corpo, tá certo? Para isso, você precisa ter uma boa alimentação, praticar algum exercício, fazer aí nem que seja um alongamento pela manhã e também tomar um solzinho, tá certo? Para elevar os níveis de vitamina D no seu corpo. Não deixa de fazer isso, tá bom? Isso é muito mais importante até do que medidas como lavar as mãos, tá certo? O tempo todo. Não precisa estar lavando as mãos o tempo todo se você está dentro de casa. O importante é que você mantenha a higiene normalmente e que se você sai e volta para casa, né, aí sim você toma cuidado para lavar as mãos com sabão, bem direitinho, porque você não sabe onde você pega, né, e pode ser que o vírus esteja nesses locais. É um conselho que eu dou para vocês, para que vocês possam cuidar. Eu vejo muitas pessoas se preocupando com máscara, com luva, com álcool em gel, mas a gente precisa se cuidar, né? O nosso interior, ele é mais importante. O vírus, ele vai chegar para todo mundo, isso é uma realidade, seja hoje, amanhã, daqui a um mês. Você vai se contaminar com o vírus, assim como você pega a gripe, né? Normalmente. A questão é como vai estar o seu corpo, ele vai estar forte ou ele vai estar fraquinho quando esse vírus chegar. Então é importante que você tome essas precauções, tá certo? Agora vamos continuar aqui com a nossa aula de histologia vegetal. Na aula passada, nós vimos que as plantas possuem tecidos. Esses tecidos, eles são divididos, né, a nível de estudo, em dois grupos. Os tecidos embrionários, também conhecidos como meristemas, e os tecidos adultos, também conhecidos como tecidos permanentes. Dentro dos meristemas, eu vou ter tecidos específicos, a gente viu na aula passada, eu vou revisar com vocês hoje. E dentro dos tecidos adultos, nós também temos aí subcategorias, divisões, né? Então, a planta pequena, a planta ainda pequenininha, ela vai ter tecidos embrionários. Esses tecidos embrionários, alguns deles vão permanecer durante a vida da planta, para quando ela precisar, né? Como se fosse uma célula tronco ali, que vai estar fornecendo células novas para os outros tecidos, mas eles estão ali presentes de maneira completa quando a planta ainda é pequenininha, e depois eles se transformam aí no que a gente chama de tecidos permanentes, ou tecidos adultos, que também são classificados em categorias de acordo com suas funções, tá certo? Eu vou mostrar aqui um diagrama para a gente poder visualizar
como esses tecidos, eles são distribuídos, né, para fixar melhor na mente de vocês. Vocês podem até dar um print na tela e aí estudarem esse diagrama antes da avaliação também. Então, olha só, nesse primeiro diagrama aqui, eu tenho um diagrama que mostra aqui tecidos das plantas, não é? E aquela divisão que a gente acabou de falar. Eu tenho os tecidos meristemáticos, também conhecidos como meristemas, que são os tecidos embrionários, que vêm lá da semente, desde o embrião. E eu tenho os tecidos que se desenvolvem depois na planta, que são os permanentes, também conhecidos como adultos. Essa seta aqui eu coloquei para que a gente pudesse identificar que os permanentes, eles se originam dos meristemas. Agora vamos olhar esse outro diagrama aqui, ó. Dentro dos tecidos meristemáticos, né, que são aqueles tecidos embrionários, eu vou ter os primários, aqui, e eu vou ter os secundários. Nós vimos que os tecidos meristemáticos primários são a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Lembra disso? Eu tenho tecidos embrionários primários, são aqueles primeiros que se desenvolvem, e eu tenho tecidos embrionários secundários. Eles também são embrionários, mas eles se desenvolvem um pouquinho depois, por isso que a gente chama de secundário. Então, dentro dos tecidos primários eu tenho a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. E dentro dos tecidos secundários, os meristemas secundários, eu tenho o felogênio e o câmbio vascular, tá bom? Ao todo, são 5 tecidos embrionários, 5 meristemas, sendo 3 primários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, e 2 secundários, felogênio e câmbio vascular. Nesse diagrama aqui, ele é interessante, isso aqui não tem na apostila de vocês, por isso que eu coloquei aqui, e ele é bem legal porque ele mostra, tá, o esquema dos meristemas primários e dos tecidos que são formados a partir deles. Então, o primeiro são os primários aqui, ó, que a gente também chama de meristemas apicais. Eu tenho meristemas primários, que vão dar origem, como eu falei para vocês, a 3 tecidos, não é? Olha só. Os primários são protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Então, se eu tenho 3 tecidos primários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, e eles vão dar origem aos tecidos adultos da planta, que a gente também chama de permanentes, quais vão ser esses tecidos da planta adulta que esses meristemas eles vão originar? Aqui a gente vai falar sobre cada um desses tecidos da planta adulta, vamos estudar hoje. Mas eu quero que vocês entendam que a protoderme, que é o meristema primário, ela vai dar origem à epiderme da planta. Já o meristema fundamental, que também é um meristema primário, ele vai dar origem aos parênquimas, tá bom? E ao colênquima e esclerênquima. E o procâmbio, ele vai dar origem ao xilema primário e ao floema secundário da planta. Olha para cá, a protoderme, ela dá origem a um tecido chamado epiderme. O tecido epiderme, ele é um tecido adulto, da planta adulta, né? Que a gente chama de tecido permanente. Mas ele é um tecido permanente que tem uma especificidade. Que especificidade é essa? Ele é um tecido permanente de revestimento. É o que vai revestir a planta por fora, tá certo? Então, quem dá origem a ele é a protoderme. Já os parênquimas, colênquima e esclerênquima, que vão vir lá do meristema fundamental, eles não são tecidos de revestimento, tá bom? Parênquima e colênquima e esclerênquima, eles não são tecidos de revestimento como a epiderme. Eles são tecidos de sustentação e de preenchimento. Nós vamos estudá-los depois, bem direitinho. Já o procâmbio, ele vai dar origem ao xilema e ao floema primário, porque a planta ela vai ter xilema e floema secundário também, que a gente vai ver depois. Esses dois aqui, eles são considerados tecidos de condução. E aqui, nesse outro diagrama, nós vamos ter os meristemas secundários, o que é que eles vão formar. Os meristemas secundários são 2. O felogênio e o câmbio vascular. O felogênio vai dar origem à feloderme e o suber.
nós vimos na aula passada. E o câmbio vascular vai dar origem ao xilema secundário e ao floema secundário, que só vão ser desenvolvidos em plantas maiores, né? De maior calibre. Aí, dentro dos tecidos permanentes adultos, que eu falei para vocês, né? Nós vamos ter esses aí. A gente já viu os meristemas, são 5 meristemas. Primários e secundários, né? 3 primários e 2 secundários. Agora, nós vamos ver aqui, ó, os tecidos adultos. Na aula passada, a gente chegou a ver esse aqui, ó, o de revestimento, não é? Lembra? A epiderme e o súber são tecidos de revestimento. Mas além da epiderme e do súber, que são tecidos de revestimento, nós também vamos ter tecidos de preenchimento e tecidos de sustentação. Além disso, nós vamos ter também os tecidos de condução. Os nomes deles são bem claros e a gente já vai conseguir, a gente consegue entender qual é a função de cada um deles pelo próprio nome. Por exemplo, revestimento. Quem são os tecidos de revestimento que nós vimos na aula passada? É a epiderme e o súber. Os dois estão ali para revestir a planta, né? Cobrir ela como se fosse uma pele. E a gente viu que a epiderme, ela tem células vivas, não é? E o súber tem células mortas. Também serve como proteção, é aquilo que nós chamamos de casca. Mas nós temos também tecidos de preenchimento, sustentação e condução. Preenchimento a gente já consegue identificar que serve para preencher a estrutura interna da planta, né? Sustentação, para sustentar, né, a planta. A planta não tem esqueleto como o nosso, de ossos, mas ela tem aí esses tecidos de sustentação que vai fazer com que o corpo dela, né, permaneça de pé. E por último, nós temos os tecidos de condução, que são aqueles responsáveis por levar, né, substâncias para o interior da planta, seja das folhas até a raiz ou da raiz até as folhas. Nós vamos ver bem direitinho. Aqui nós estamos vendo aí os tecidos de revestimento, né? O primeiro que a gente já viu isso na aula passada. Nós vimos aí esses dois tecidos, que são os de revestimento, a epiderme e o súber. Se você não assistiu ainda, volta lá no último vídeo e assiste aí a primeira aula de histologia vegetal para entender quais são as funções e as estruturas da epiderme e do súber. Hoje nós vamos ver esses outros três aqui, olha. O segundo é o de preenchimento, e aqui nós vamos ter os tecidos de preenchimento, né, que vão preencher a planta em geral, eles têm funções específicas, mas todos eles eu vou chamar de parênquimas. Depois nós vamos ver os tecidos de sustentação. Os tecidos de sustentação, aqueles que são o esqueleto, vamos dizer assim, da planta, eu vou ter dois. O primeiro é o colênquima e o segundo é o esclerênquima. E por último, nós vamos ter aí os tecidos de condução dos nutrientes, que eu vou ter dois tipos, o xilema e o floema. Depois a gente vai entender por que eles têm dois nomes diferentes, é porque eles são diferentes e eles conduzem coisas diferentes. Então, olha só, vamos só revisar aqui os tecidos de revestimento. O tecido de revestimento, como eu falei para vocês, nós temos dois, que é a epiderme e o súber. A primeira, né, a epiderme é um tecido vivo, como eu já falei, reveste externamente os órgãos vegetais e protege suas estruturas internas. Já o súber, que é aquela casca que nós vimos, é um tecido morto, camada de tecido de revestimento secundário, né? Nem todas as plantas possuem súber, mas o súber, né, geralmente substitui a epiderme em plantas maiores. Quanto aos tecidos de revestimento, ainda só revisando aquilo que a gente viu na aula passada, a epiderme ela pode ter alguns anexos, né? Que são tricomas, que são aqueles pelinhos que a gente já viu, acúleos, não é? Que são como espinhos, mas são espinhos superficiais, que nós já vimos também na aula passada. As papilas, não é? Que estão presentes principalmente nas flores e algumas folhas. E os estômatos, né? Que são estruturas que fazem aí a regulação da entrada e saída
de gases do interior das folhas. Geralmente ficam na parte de baixo das folhas. A folha está aqui, né? E os estômatos ficam na parte de baixo, na parte que não leva sol diretamente. Quando em horários mais quentes, os estômatos eles podem se fechar. Já quanto aos tecidos de preenchimento, eu falei para vocês que existem os parênquimas, né? Então, hoje nós vamos estudar os parênquimas. Quais são esses parênquimas que a planta tem dentro do corpo dela que faz com que o corpo dela fique preenchido? Vamos ver quais são esses parênquimas. A gente vai voltar lá para a apostila, para a gente ver direitinho quais são os tipos de parênquima que eu posso encontrar dentro de plantas. Todas as plantas têm todos os tipos de parênquimas? É uma pergunta, né? Questão de prova. Não, nem todas as plantas têm todos os tipos de parênquimas. A gente vai ver aqui os tipos e a gente vai discutir quais são as plantas que possuem esses tipos de parênquimas específicos. Geralmente no Enem eles gostam de colocar questões sobre parênquimas. E às vezes, né, dependendo do tipo de parênquima, a gente vai conseguir identificar da onde que é aquela planta, de onde veio aquela planta. Se ela é uma planta, por exemplo, de um ambiente muito seco, se ela é uma planta de um ambiente aquático e por aí vai. Tá bom? A gente vai entender já já como é que funciona isso. Vamos lá para a apostila. Então, olha só. Aqui são os tecidos de revestimento que a gente já viu, né? Aqui os pelinhos, ó, que a gente vai chamar de tricomas. Nós temos aqui os acúlios, né? Que são aqueles espinhos superficiais, que na realidade não são espinhos. A gente vai chamar agora, a partir de hoje, de acúlios. São aqueles de roseira. São espinhos que ficam na epiderme. As papilas, né? Que nós vimos aqui na aula passada. E os estômatos, que são aqueles responsáveis pela transpiração, entrada e saída de gases das folhas. Vimos o suber também, a gente viu que o suber ele pode ter lenticelas, né, que são esses pequenos pontos de ruptura, faz com que a planta possa transpirar através da casca. E os ritidomas, né, que são quando o suber ele começa a descascar, saem esses ritidomas, né, que são essas casquinhas, essas lascas, vamos dizer assim, que saem do suber daquela planta. E agora a gente vai começar aqui os tecidos de preenchimento, que eu falei, né? Aquilo lá que a gente acabou de ver, revisar, foi tecido de revestimento. Quais são os tecidos de preenchimento? Como eu disse, todos os tecidos de preenchimento eu chamo de parênquima. Então, grava isso. Parênquima é a mesma coisa de tecido de preenchimento. São tecidos permanentes da planta, adultos. Tá certo? Todos os parênquimas, eles vão vir do meristema fundamental. Então, a plantinha ainda jovem, ela tem um meristema, que eu vou chamar de meristema fundamental, é um tecido embrionário com células muito potentes, que a gente chama de totipotentes, e elas vão dar origem a todos os parênquimas, tá certo? Então, se cair, por exemplo, na prova do Enem, de onde vem os parênquimas, você vai dizer que vem do meristema fundamental, tá bom? Que é um tecido embrionário primário. O primeiro parênquima que nós vamos ver é o parênquima clorofiliano. Quais são as características desse parênquima? Ele também é conhecido como assimilador ou clorênquima, pois suas células apresentam uma coisa chamada cloroplasto, são organelas que fazem fotossíntese. Olha só que legal. Todas as partes da planta têm parênquima clorofiliano? Não, apenas aquelas regiões onde tem cloroplasto que vai fazer fotossíntese, né? Localiza-se no interior de órgãos clorofilados. Quais são os órgãos clorofilados? As folhas, né? As folhas. E algumas regiões verdes também da planta, como por exemplo os caules, né? A epiderme dos caules jovens. Algumas plantas, como por exemplo o cacto, ele vai ter também um caule totalmente clorofiliano, né? Com parênquima clorofiliano, porque a gente consegue visualizar que eles são verdes. É uma característica desse parênquima. E ele vai estar onde? Sob a epiderme. Então, eu tenho a epiderme, que é a camada mais externa da planta, que é um tecido de revestimento, e embaixo, logo embaixo dela, eu vou ter esse parênquima clorofiliano composto por cloroplastos, né? Que vai fazer com que a planta consiga fazer a fotossíntese. Nas folhas, forma um mesófilo, que fica entre a epiderme superior e a epiderme inferior.
onde é possível distinguir os dois tipos de parênquima clorofiliano, o palissádico e o lacunoso. Então, dentro da folha, eu consigo identificar, se eu abrir uma lâmina e for estudar no microscópio, eu consigo identificar dois tipos de parênquima, palissádico e lacunoso. Essa divisão ocorre de acordo com a disposição e a quantidade de células que apresenta. Por exemplo, o palissádico, ele localiza-se junto à epiderme, apresenta células unidas com poucos espaços intercelulares e ricas em cloroplastos. Já o parênquima lacunoso situa-se de modo geral abaixo do parênquima palissádico, deixando muitos espaços ou lacunas, que possibilitam maior passagem de ar. Então, eu tenho o parênquima que fica logo abaixo da epiderme, olha só, aqui é a epiderme, né, que eu falei para vocês que é como se fosse a pele da planta, com uma cutícula, né, uma camada de gordura por cima, que eu chamo de cutícula, para proteger a planta contra ressecamento. Logo abaixo eu vou ter o parênquima palissádico com várias células uma ao lado da outra, bem juntinhas, né? E embaixo do parênquima palissádico eu tenho aqui o lacunoso, que são células que estão espaçadas, não estão tão juntinhas umas das outras, né? Permitindo assim que exista uma passagem de ar de uma célula para outra. Dentro do parênquima, a gente está vendo aqui que existem outros tipos de células, que são xilema e floema. Esses tecidos aqui não são tecidos de preenchimento, são tecidos de condução, a gente vai ver depois. Existe também o segundo parênquima, que é o parênquima de reserva. Esse tecido ele vai armazenar substâncias nutritivas, tá certo? E dentro do parênquima de reserva, forma aí, ó, os órgãos que representam importantes fontes alimentícias para os animais. As plantas, elas vão guardar nutrientes dentro do seu corpo, né? E esses nutrientes vão estar guardados dentro desse tecido chamado parênquima de reserva. E qual é a principal reserva das plantas, tá? As plantas, elas podem reservar principalmente amido, que é o carboidrato das plantas, que a gente já viu isso no primeiro ano, tá bom? Como é o caso aí da batata inglesa, batata doce, arroz, feijão, a mandioca, né, que a gente chama de macaxeira. Todas essas regiões, como por exemplo a raiz da mandioca ou da macaxeira, ela tá ali lotada de amido, que é a reserva da planta. Quando não tem alimento, a planta vai lá e retira da sua reserva e a gente também acaba utilizando disso. E dependendo do tipo de reserva que a planta faz no seu corpinho, né, através do parênquima de reserva, nós vamos dizer que essa reserva ela fica guardada dentro de compartimentos. Os nomes dos compartimentos eu vou chamar de plastos. E para cada tipo de alimento, de nutriente, de reserva que ela guarda, eu vou dar um nome para esse plasto que fica ali dentro do parênquima de reserva. Por exemplo, se a planta está armazenando amido, então eu vou chamar de amiloplastos. Naquela região ali onde tem muito amido guardado, como é o caso da batata inglesa, da batatinha, né, que é um caule cheio de amido, naquela região eu vou ter vários amiloplastos com reserva de amido. Se for uma região da planta onde existe reserva de óleos, eu vou chamar de oleoplastos. Existem milhares de oleoplastos ali naquela região, armazenando os óleos, né, dentro do parênquima de reserva do óleo. E se for reserva de proteínas, que isso pode acontecer também, eu vou chamar de proteoplastos. Aqui, ó, a batata inglesa, olha só, ela é um caule de uma planta, e dentro desse caule eu vou ter milhares de células, cada célula aí, ó, vai ter essas bolsas, né, que eu vou chamar de plastos, e dentro dos plastos eu vou ter as moléculas de amido, que é um nutriente, né, muito importante, inclusive para a gente usa como fonte de carboidrato. O próximo parênquima é o parênquima aquífero, que ele apresenta células com vacúolos desenvolvidos que armazena água, né, como o próprio nome já diz. E ele é comumente encontrado em determinados tipos de plantas chamados xerófitas. São plantas adaptadas a ambientes secos, né, que é o que acontece aqui na caatinga, por exemplo, o cacto. O cacto ele é uma planta que possui um parênquima aquífero, né, cheio de água de reserva.
tá certo? Então, qual é o tecido que está lá dentro do cacto guardando a água que ele armazenou durante o período de chuva para ele poder conseguir sobreviver o resto do ano todinho? O tecido que faz esse armazenamento é o tecido de preenchimento chamado parênquima, né? Mais especificamente, o parênquima aquífero, que são tecidos que têm vacúolo, que guardam água para essa planta sobreviver o resto do ano todo. O próximo parênquima é o parênquima aerífero. Como o próprio nome já diz também, esse parênquima ele é responsável por guardar ar. Então, a planta ela vai absorver esse ar através dos seus estômatos, e esse ar ele vai ficar guardado dentro de um parênquima específico. Mas quem é que tem esse tipo de parênquima? Plantas aquáticas, tá bom? Ele também é conhecido como aerênquima. Então, a planta aquática, ela tem um tecido de preenchimento, um parênquima, que ele armazena ar. Então, eu vou chamar ele de parênquima aerífero. Então, se cair, por exemplo, na prova do Enem, vocês vão ver depois questões sobre isso comigo, uma planta que possui parênquima aerífero, ela pode viver em que tipo de ambiente? Letra A, um ambiente seco. Letra B, desértico. Letra C, um ambiente alagado, como, por exemplo, Pantanal. Letra D, uma floresta amazônica. Tá? Então, a gente vai optar por qual alternativa? Né? Letra C, um ambiente alagado, porque provavelmente é uma planta aquática, já que tem parênquima aerífero, tá certo? Essas questões são comuns da gente encontrar no Enem. É o caso da Vitória Régia e do aguapé, como vocês estão vendo na imagem aqui. Aqui, ó, mostra uma lâmina mostrando você pegou um caulezinho da planta, cortou, fez uma fatia e colocou no microscópio e a gente consegue visualizar, olha, o parênquima aerífero com bolsas de ar dentro daquela planta, para que ela consiga flutuar. Agora vamos aqui para os tecidos de sustentação. Então, nós terminamos a parte de parênquimas, os tipos de parênquimas, e agora nós vamos estudar os tipos de tecidos de sustentação da planta, aqueles que mantêm a planta de pé. Os tecidos de sustentação, eles são aqui, ó, eles podem ser tecidos vivos ou mortos, né? Eles são tecidos mecânicos e resistentes que possibilitam que a planta fique sustentada, né, ali, sustentação tanto de folhas, frutos e sementes. E a estrutura reforçada de suas células resulta do aumento da espessura das paredes celulares daquela planta com duas substâncias, ó, celulose e lignina. Então, a celulose e a lignina, elas podem estar presentes em outros tecidos, mas nos tecidos de sustentação, elas estão em quantidade abundante, porque elas fazem com que esses tecidos eles fiquem rígidos, tá bom? Existem dois tipos de tecido de sustentação, colênquima e o esclerênquima. A gente vai ver primeiro o colênquima. Qual é a diferença entre os dois, né? Pegadinha, muitas vezes pode até cair no Enem também, esse tipo de questão. O colênquima, ele é um tecido vivo, tá certo? Que sustenta diversas partes da planta, garantindo grande resistência à ruptura sem interferir na flexibilidade do órgão. O colênquima, ele pode apresentar cloroplastos e caracteriza-se pelo espessamento de celulose que existe nos cantos de suas células. Ele se localiza-se principalmente nas raízes, caules jovens, herbáceos, pecíolos e nervuras das folhas, e também no pedúnculo de flores e frutos, aquele pedúnculo que fica segurando a flor e o fruto. Além de espessamento celulósico, suas paredes apresentam uma proteína denominada extensina, que vai garantir a flexibilidade, né, por exemplo, do pedúnculo ao tecido. E quando aquecida, transforma-se em goma ou cola. Já o esclerênquima, ele é constituído de células mortas, olha só a diferença. Enquanto o colênquima eu vou ter células vivas, certo? Essas células vivas podem ter, inclusive, cloroplastos, fazer fotossíntese. Já no esclerênquima, as células são mortas, com intensa lignificação de suas paredes celulares, conferindo rigidez. Ele é mais duro ainda que o colênquima, mais rígido.
E vai existir aí dois tipos de células esclerenquimáticas, que são as fibras e as esclereídes. As fibras são longas e afiladas, né? Que se encontram próxima do xilema e do floema. E as esclereídes, elas são células que apresentam diversas formas, sendo geralmente mais curtas que as fibras, e são encontradas no tegumento da casca de sementes e frutos em proporções comestíveis de frutos ou pseudofrutos, como maçã, pera e coco, dando uma textura arenosa. Então, essas fibras são aquelas fibras que a gente ouve falar, que a gente precisa comer fibras para poder, né, nossa digestão ser mais eficaz, né? Que a gente precisa comer fibra para não ter problema de prisão de ventre. Então, essas fibras aqui são encontradas em abundância no esclarênquima, tá bom? Fibras são células do esclarênquima da planta, o tecido de sustentação que possui células mortas, tá bom? Produzindo essas fibras aí que vão ajudar na sustentação do tecido. Agora nós vamos para os tecidos de condução. Os tecidos de condução, como eu falei para vocês, são dois, xilema e floema. Eles possibilitam a vascularização. Lembra que eu falei que quando a gente estava estudando os grupos de plantas, né? A gente viu briófitas que não tinham vasos condutores. Depois a gente viu pteridófitas, depois gimnospermas e angiospermas, né? E nós vimos que pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, as três possuem vasos condutores. Quem são esses vasos condutores? Esses aqui, xilema e floema são os vasos condutores. Então, quem é que tem vasos condutores? Quem é que tem xilema e floema? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Os três grupos de plantas possuem xilema e floema. As plantas que apresentam esses tecidos são denominadas traqueófitas. Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são consideradas plantas traqueófitas. No processo de fotossíntese, né, a gente vai ter aí a formação de glicose e sacarose, que são carboidratos, lá na folha, e essa glicose e sacarose, elas precisam ser distribuídas para a planta inteira. Quem é que faz isso? É o floema, tá certo? E a planta precisa de água. Por onde é que essa planta ela absorve água e sais minerais? Através das raízes, né? E quem é que conduz essa água e esses sais minerais, que nós chamamos de nutrientes inorgânicos? Quem conduz isso é o outro, é esse aqui, ó, o xilema. Então, sendo assim, se o floema ele vai conduzir os carboidratos que são produzidos lá nas folhas, então, qual vai ser o sentido de transmissão do conteúdo do floema? De cima para baixo, certo? Esse aqui, ó. E se o xilema, ele conduz água e sais minerais do solo, da raiz para cima, né? Então, qual vai ser o sentido da corrente, né? Desse vaso condutor chamado xilema? Vai ser de baixo para cima, tá certo? Então, enquanto o xilema ele faz esse processo de baixo para cima, o floema ele faz o processo inverso, de cima para baixo. Deu para entender? Então, antes do aumento do diâmetro da planta, os tecidos condutores são primários, pois se formam por diferenciação do meristema primário, denominado procâmbio. Se houver um crescimento secundário, ou seja, se a planta for maior, se tiver essa necessidade, vai acontecer aí uma diferenciação do tecido primário secundário, que é o câmbio vascular, e a partir dele vai se originar o xilema e o floema secundários, tá certo? Então, nem todas as plantas chegam a desenvolver xilema e floema secundários. Algumas são pequenas e elas não desenvolvem xilema e floema secundário. Só as plantas maiores, mais espessas, é que vão desenvolver o xilema e o floema secundários a partir do câmbio vascular, que é um meristema secundário. As demais, elas vão ter apenas xilema e floema primário, que vão surgir a partir do procâmbio, que é o meristema primário. Deu para entender? Se não deu para entender, volta lá naquele diagrama para poder fixar melhor. Tá bom? O que eu quero que vocês entendam é que
Xilema e floema podem ser primários ou secundários. Os primários vêm dos meristemas primários e os secundários vêm dos meristemas secundários. Tá bom? Mas o que ele está dizendo aqui é que as plantas que são mais espessas, que são grandes, que têm um caule grosso, elas vão desenvolver não só o primário, mas também o secundário. Os xilemas primários e floemas primários, e o xilema e floema também secundário, porque elas são bem maiores. O xilema também é conhecido como lenho e ele vai transportar aquela seiva que eu falei para vocês, que é inorgânica, sais minerais e água. E o nome dessa seiva eu vou chamar de seiva bruta. Tá certo? Preciso que vocês lembrem disso. As células, né, no xilema, as células lenhosas apresentam paredes extremamente reforçadas por lignina. São rígidas, certo? Que impede trocas metabólicas com outros tecidos. Por isso, os vasos do xilema são formados por células mortas. Também isso é muito importante. Xilema, ele sempre vai ter aí na sua composição células mortas, né? Porque ele é muito rígido, ele tem muita lignina, isso impede que uma célula se alimente através da outra. Ele vai ficar ali como se fosse um cano, uma tubulação dentro de uma casa, transmitindo sais minerais e água de baixo para cima, tá certo? As suas células são mortas. No entanto, suas paredes celulares lignificadas permanecem unidas às outras células do tecido, formando tubos ocos e contínuos que auxiliam na sustentação da planta também. Já o floema, também conhecido como líber, ele não vai transmitir a seiva bruta, né? Como a gente viu, a seiva bruta é transmitida pelo xilema. Quem vai transmitir a seiva bruta é o floema, ele vai transmitir a seiva elaborada, que a gente chama também de seiva orgânica. É ele que vai produzir através, né, a substância, né, que vai ser produzida através da fotossíntese, que é a glicose. É ele que é responsável por transmitir, por mandar esse carboidrato para toda a planta através das folhas. Então, vai acontecer fotossíntese na folha, né, da planta, algumas vezes também vai acontecer no caule, e a partir dali, essa glicose, esse açúcar, ele vai ser transportado para toda a planta. Mas não é só isso não, tá, que ele produz. O xilema, ele também vai transportar outras coisas que a planta produz, né? Quando a gente fala de seiva elaborada, a gente não está falando só de glicose, carboidrato, mas também aminoácidos, vitaminas, hormônios, que a gente vai chamar de reguladores de crescimento, e outras substâncias também que a planta produz como defesa. Tudo isso vai ser transportado através do floema, também conhecido como líber. O floema, a característica dele é que as suas células, elas são vivas. E como eu falei para vocês, o floema, ele tem uma condução oposta ao do xilema. Enquanto a trajetória do xilema é descendente, de baixo para cima, a trajetória do floema é ascendente, de cima para baixo. Porque as raízes também precisam desses nutrientes que o floema carrega, né? Então, ele vai levar glicose, aminoácidos, vitaminas, não só para o lugar onde ele produz, né? Ali no início dele, nas folhas, no caule, mas ele vai ser o responsável por pegar todos esses nutrientes da folha e do caule e levar para todo o resto da planta, para levar para os frutos, para levar para as flores, para a raiz, tá certo? Então, ele faz essa trajetória ascendente, de cima para baixo. No floema, nós vamos encontrar aqui 3 tipos de células: elementos crivados, né, que são células transportadoras, fibras esclerenquimáticas, que são células que sustentam ele, e células parenquimáticas especializadas. Diferentemente do xilema, as células transportadoras que formam os tubos condutores ou vasos liberianos são elementos vivos, como eu disse para vocês, ó. As células do floema são vivas. Então, o floema, diferente do xilema, ele tem células vivas, olha só.
as suas células transportadoras são vivas, elementos vivos, os quais conservam o citoplasma, porém perdem o núcleo, tá bom? Então, vamos recapitular aqui. No xilema, eu tenho células mortas, muito lignificadas, com bastante lignina. E ele vai transportar seiva bruta, água e sais minerais, numa trajetória que a gente chama de trajetória descendente, de baixo para cima. No floema, que é um outro tipo de tecido de condução, né? Nós vamos ter aí células vivas, não tem núcleo, mas elas têm citoplasma, elas são células vivas, e elas vão carregar substâncias orgânicas, carboidratos, vitaminas, proteínas, hormônios. E esse carregamento vai acontecer em uma trajetória contrária ao do xilema, uma trajetória ascendente, que vai de cima para baixo. Ok? Agora, para casa, vocês vão fazer o seguinte, gente. Vocês vão fazer, no caderno de atividade, vocês vão fazer as questões de 1 a 18, certo? Do caderno de atividade, vocês vão fazer a questão de 1 a 18, deixa guardado aí que na data certa eu vou pedir para que vocês me enviem todas as atividades. E na atividade que eu enviei para vocês, impressa, né, que eu enviei para a escola, para que vocês fizessem em casa, eu vou pedir que vocês façam dessa atividade aqui as questões de 1 a 7, tá bom? Então, além das questões de 1 a 18 do caderno de atividade, para fixar o conteúdo e você realmente aprender, né? Vocês vão precisar muito disso no Enem, sempre cai questão sobre isso. Vocês também vão fazer as questões de 1 a 7 da atividade de biologia que eu enviei para vocês, tá bom? Por meio da escola. Por hoje é só, até a próxima semana. Espero que vocês estudem, fiquem firmes, não desistam. Um beijo para vocês e até a próxima.